Sejamos um para que o mundo creia. Sejamos um para que o mundo creia. Sejamos um, irmãos, sejamos um, irmãs, e o mundo há de crer. Que todos sejam um para que o mundo creia. Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando nesse domingo, o Domingo de Ramos, a Semana Santa. O Domingo de Ramos é marcado por dois momentos. Um primeiro momento, a aclamação. Jesus aclamado como rei. Um segundo momento, a humilhação. Já é o servo de Javé, como fala o segundo Isaías. E assim, liturgicamente, nós então iniciamos a Semana Santa. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Com essa saudação, queremos também acolher, como já fizemos, mas ainda é tempo de fazer, acolher o novo Papa, o Papa Francisco, aquele que veio, aquele que está chegando, aquele que está vindo em nome do Senhor, para dizer para todos nós, ele que vai assumir o ministério petrino, o sucessor do Papa Bento XVI, então dizer para nós, eu venho para confirmar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, na fé de Pedro, na fé dos apóstolos, na fé dos mártires, na fé de tantos irmãos de ontem, de hoje e também do amanhã. Então, a nossa alegria em poder então acolher no meio de nós, na vida da nossa igreja, o Papa Francisco. Por isso eu repito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus foi acolhido ali em Jerusalém com essa exclamação: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem vindo em nome do Senhor, Hosana. Lucas, o evangelista que estamos meditando esse ano, ele tem uma observação interessante. Ele diz que essa aclamação ali em Jerusalém, ela não foi feita pela multidão toda. Ela foi feita pelo grupo dos seguidores de Jesus. Ou seja, os apóstolos e mais alguns simpatizantes que com os apóstolos estavam entrando em Jerusalém. O povo ficava um pouco que à espreita, olhando, vendo o que estava acontecendo. Essa aclamação, ela se tornou para a igreja e para todos nós esse acolhimento de fato de Jesus. E ele é rei, né? Ele se faz rei, mas nos moldes, no modelo do projeto de Deus. Jesus não é rei e não se faz rei, como o que nós já conhecemos historicamente também, mas ele se faz rei para servir, para estar a serviço
de todos, para garantir a vida de todos e de todas. Então, este é o primeiro momento que nós, então, vivemos no domingo de Ramos. Em seguida, entramos na liturgia da palavra e vamos percebendo o que na primeira leitura se fala. Já se fala desse servo que não vai fugir, que não vai trair o projeto de Deus. É um servo sofredor, mas que não vai reclamar. Isaías, então, profetiza isso. E essa palavra de Isaías, ela então se realiza em Jesus, o servo do Senhor. Na segunda leitura da liturgia do Domingo de Ramos, Paulo escreve à comunidade dos Filipenses. Paulo é apaixonado por essa comunidade. Ele tem um carinho enorme com a comunidade de Filipos, porque é uma comunidade exemplar. Só que, como toda comunidade exemplar, também tem as suas dificuldades. E nessa comunidade de Filipenses, começam, então, a pensar quem é maior, quem é mais importante, quem é isto, quem é aquilo. Isso começa, então, a descaracterizar um pouco a identidade cristã. Aí, então, essa comunidade canta um belíssimo hino, que é um hino cristológico, onde, então, se diz: Cristo, obediente, humilhou-se a si mesmo, se tornando servo obediente até a morte e morte de cruz. Mas não termina aqui. E continua. Por isso Deus o exaltou e lhe deu toda a glória. Esse hino cristológico, cantado muitas vezes pela comunidade cristã, especialmente dos filipenses, deve ser também entoado por nós. Cristo assume a condição humana ao se encarnar, mas não esconde a sua condição também divina. Ele é Deus, ele é homem. A sua encarnação foi para se aproximar da nossa humanidade, da nossa pequenez. Então, esse Cristo, esse Jesus, aclamado como Rei e Senhor, ele vem para inaugurar, para dizer: o novo reino está próximo. Por isso que nós trabalhamos no tempo da Quaresma, refletindo através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa caridade, o tema da conversão. Jesus fala: convertei-vos, o reino está próximo. Ou, se você preferir dizer, e também refletir, o reino já está no meio de nós, ele está ali, ele está de lá, ele está do outro lado, ele está no meio de nós. Ele já foi inaugurado, ele está aí, acontecendo no meio de nós. E depois, seguindo a primeira parte da missa, da Santa Missa, que é a liturgia da palavra, chegamos no texto do Evangelho, que também é a narrativa do evangelista Lucas, nesse ano que estamos celebrando, o ano C. Então, essa narrativa, ela difere um pouco dos outros evangelistas. Cada um tenta escrever
mas tendo uma estrutura que é comum aos outros evangelistas. E vai se tratar, então, dessa entrega, que é reconhecida nesse segundo momento do domingo de Ramos como a humilhação. É o servo que se torna, então, humilhado. É o caminho da cruz. É ali a presença de Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, está ali em oração. Acontece muitas coisas aqui que nós podemos, então, refletir algumas delas. Refletir algumas. Por exemplo, quando chegam ali para poder prender Jesus, Pedro então fala, eu vou desembainhar a minha espada. E de fato aconteceu, né? Pedro corta uma das orelhas, né, de um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Lucas fala que esse soldado não passou impune ali, não é bem impune, não passou liso, sem ter a presença de Jesus, sem Jesus ter olhado para ele. Isso quer dizer que para nós cristãos não devemos tomar ao pé da letra aquela passagem da Escritura antiga, né? Olho por olho, dente por dente. Quantas coisas, quantas vezes passamos também por situações semelhantes e não podemos revidar com violência. Então Jesus ensina, Jesus ele ajuda a refletir sobre isso. E o cristão, como eu já disse, ele faz esse caminho do amor, do perdão. E assim o texto, ele vai então sendo meditado, sendo enriquecido com outros momentos, que é um texto longo, tem uma narrativa longa. Também, quando começam a levar Jesus para o caminho do Calvário, Lucas descreve a presença das mulheres. Ele fala dessa presença das mulheres. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas. Dessa presença das santas mulheres, também das seguidoras de Jesus, que o acompanham, que estão ali de maneira solidária, presente, marcando a sua presença confortadora ao lado daquele que está carregando a sua cruz, que está carregando a cruz. E essa narrativa, ela vai se desenvolvendo cada vez até chegar no momento em que Jesus, então, é crucificado. E ali na cruz, Jesus, então, fala: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Vejam bem, meu irmão, minha irmã, mesmo diante do sofrimento, sendo ali humilhado, Jesus nos ensina,
nos ajuda a perdoar. Estamos na Semana Santa. Estamos vivendo o compromisso da oração que passa pelo caminho da conversão na Semana Santa. Que os nossos passos de cristãos e cristãs, de família que somos, de igreja que somos, sejam passos parecidos com os passos do Senhor. Passos que caminham ao encontro do outro. Passos que são dados em favor do pequeno, do pobre, do marginalizado, do enfermo. Passos que são generosamente dados, oferecidos como resgate para salvar a todos e todas. Meu irmão, minha irmã, na oração e no compromisso da nossa fé, vivamos a Semana Santa, na entrega do nosso ser cristão, do nosso sim para Jesus, para a igreja, para tantos irmãos e irmãs.